Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, oh, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará. E não cessarão seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Amém? Jó 14, do versículo 7 ao versículo 9. Que a nossa vida, que a sua vida seja como esta planta de que fala o livro de Jó. Que ainda que pareça estar ao fim, ainda que pareça estar sem forças, ao cheiro da palavra de Deus, ao sentir, ao experimentar, ao ouvir a palavra do Senhor, as suas forças se renovem, a sua esperança ressuscite, em nome de Jesus. Amém? Que bom, mais um domingo estamos aqui juntos, né? Em nossas casas, em nossos lares, e eu espero, nós desejamos, eu e minha família desejamos que você, irmão e irmã, seja poderosamente abençoado. Seja abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família, com provisões, com bênçãos materiais e com bênçãos espirituais, né? Que a sua vida e a sua família venha refletir o amor de Deus sobre a face da terra. Amém? Quero convidar você que já faz parte desse canal, que já se inscreveu, você que dá um joinha, que dá um like, né? Você que já participa com a gente desse canal, compartilhe esse link, compartilhe essa palavra do Senhor, compartilhe o Evangelho do Senhor com mais pessoas, né? A gente vê ali ainda poucas visualizações, né, em relação ao quanto nós podemos usar o YouTube e a plataforma digital, né? Então, nós temos ali em torno de 30, 40, no máximo acho que 50 visualizações, né? Então, nós podemos aumentar mais ainda o alcance dessas visualizações. E mais importante do que isso, mais importante do que like, mais importante do que pessoas inscritas, são as pessoas que ouvem essa mensagem, que recebem essa palavra, a palavra do Evangelho, a palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Então quero convidar você que já é inscrito, né, a compartilhar o link dessa mensagem, a compartilhar a palavra do Senhor com muitas outras pessoas, né? E vai que de repente Deus abençoa essa pessoa com quem você compartilhou, né? E você se tornou um instrumento de Deus, um evangelista de Deus, né? Que é a nova forma agora de evangelizar. A gente compartilha links, né? Sites e endereços da internet, e as pessoas são abençoadas. Então seja um evangelista,
né? Sejam evangelistas na mão do Senhor. Deixe o Senhor te usar e compartilhe esse like, não apenas desse vídeo, mas dos outros, dos anteriores, né? Seja um evangelista, compartilhe a palavra do Senhor. Amém, meu irmão? Deus abençoe você poderosamente. Continue com a gente. Quero convidar você agora a meditar na palavra do Senhor. Amém? A palavra que se encontra no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, capítulo 7. Nós estaremos lendo aqui do versículo 36 ao versículo 50. Amém? E desejamos do fundo do nosso coração que vocês sejam abençoados em nome de Jesus. O trecho, né, é intitulado A Pecadora que Ungiu os Pés de Jesus. E diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, com perfume, né? Com perfume. E estando por detrás aos pés de Jesus, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhes os pés e os ungia com o perfume. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, disse no seu pensamento, em pensamento: se este fosse profeta, saberia bem quem e qual é essa mulher que está tocando em seus pés, porque ela é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para te dizer. E ele respondeu: pode dizer, professor. Mestre. Jesus diz: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, ou 500 moedas de prata, e o outro 50 denários, ou 50 moedas de prata. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? E respondeu Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. E Jesus disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, Jesus, voltando o rosto, os olhos para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e tu não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste beijo. E ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés, perfumou os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco nos ama. Então disse a mulher:
perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa os pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai em paz. Que palavra maravilhosa. Senhor, toca-nos, ó Deus, em nosso coração. Ilumina-nos, ó Deus, os olhos do nosso coração. Ó Deus, a ponto, Deus, de entendermos e compreendermos, ó Pai, a Tua palavra, o Teu ensinamento. Em nome de Jesus. Amém. Veja só que palavra interessantíssima, impressionante, maravilhosa, recheada de ensinamentos, de lições para nós que nos dizemos cristãos. Nós que nos dizemos cristãos. É bem importante a gente ficar ligado que nós nos chamamos de cristãos, que nós nos identificamos ou nos auto-intitulamos cristãos. Se somos cristãos, a lógica é que nos comportemos como cristãos, não é? Pois bem, veja só os personagens deste texto que nós acabamos de ler. Lucas capítulo 7, 36 a 50. Um trecho que eu intitularia, ou daria um título, como a graça escandalosa. A graça escandalosa. É um momento, é uma cena que de fato produz naqueles que estão ali, com exceção de Jesus, e daquela mulher, gera no coração deles um incômodo muito grande. Em especial do fariseu chamado Simão, não é isso? Então eu quero chamar a atenção aqui sua para três principais personagens desse texto. O Simão, o fariseu, que convida Jesus a jantar na sua casa. A mulher que é chamada não pelo nome, mas pelo que qualifica ela diante de uma sociedade extremamente preconceituosa, extremamente preconceituosa, não muito diferente da nossa, Não é uma sociedade diferente nesse aspecto da nossa, de jeito nenhum, porque nós, vez ou outra, quase todo dia, vivemos rotulando pessoas. Fulano, preguiçoso, fulano, só pensa em dinheiro, fulano, isso, fulano, aquilo, Beltrano, aquilo. Então, nós não somos, nossa sociedade não é muito diferente daquela sociedade, nesse aspecto, no aspecto do preconceito. E aqui é um preconceito justificado pela religião, no caso dos fariseus, dos fariseus. A mulher representa a pessoa impura na sociedade, Um publicano representa o que há de pior na sociedade, no caso dela, provavelmente uma prostituta. Então, o texto, chama essa mulher de pecadora. Há algumas traduções que dizem assim, uma mulher de má fama, que tinha uma fama muito ruim, muito ruim para os moralistas principalmente, Então, essa é a segunda personagem. E vamos encerrar com o terceiro, que é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo aqui representa naquela pequena parábola o credor, O credor, aquele que empresta, mas muito mais do que aquele que empresta, que dá, que doa, Aquele que perdoa, Que aí se trata de um credor compassivo, um credor misericordioso, aquele que entende, que aqueles que estão lhe devendo não têm condições para pagar, Hoje
se fosse uma pessoa, né, que emprestasse ou que empresta dinheiro, a gente chama de agiota, né? No caso, se for uma instituição, uma empresa, nós chamamos de banco, de instituição financeira, né? Qual é a instituição financeira que perdoa as nossas dívidas, hein? Coloca aí, comente aí se você encontrou alguma instituição, alguma empresa que perdoa a sua dívida, né? Aquelas que renegociam, que negociam, né? Tá, mas perdoar mesmo a gente não encontra. E muito menos agiota, né? Muito menos agiota. Há casos aí de pessoas que devem para agiotas e são mortos, né? São mortos, assassinados e tal. Então, obviamente, nós vemos nessa passagem um credor ideal, um credor, né, que é um tipo de Cristo, né, que está representando o Senhor Jesus Cristo e representando o próprio Deus. Aquele que perdoa as nossas faltas, que perdoa as nossas dívidas, né? Então, este credor é diferente. Ele é misericordioso, ele é compassivo, ele ama, né? Ele perdoa. Então, nesse texto, nós observamos alguns elementos muito interessantes, né? Primeiro, o próprio Senhor Jesus Cristo começa a fazer uma certa diferenciação, né, do tratamento da mulher, que a mulher dispensa para ele, que a mulher oferece a ele, do tratamento do anfitrião, né, do dono da casa. Então, como vocês sabem, naquela época a mesa, né, a mesa não é só uma mesa alta, né, ali a 5 palmos do chão, não, é uma mesa que é no chão, né, é um tapete, aqueles que eram mais abastados, né, mais cheios, que tinham mais dinheiro, né, colocavam um tapete enorme no chão e se sentavam como se fosse em círculo, né, mais ou menos em círculo, se sentavam, aliás, era um sentar diferente, que era sentado meio deitado, né, a pessoa ficava mais ou menos assim, né, recostado, uma mão segurava aqui a cabeça, uma almofada aqui embaixo, né? E os pés ficavam lá para trás, né? A pessoa quase que deitada mesmo, praticamente deitada, comia ali a refeição. Essa era a cultura, né? A cultura deles, né? Comer, a mesa é o tapete no chão mesmo, a mesa é no chão. Então aí você entende melhor porque o texto diz que ela estava por detrás de Jesus, estava atrás de Jesus, os pés dele lá para trás, e ela estava lá lavando, enxugando, perfumando os pés de Jesus. Entenda bem como essa cena é extremamente escandalosa para os fariseus, extremamente escandalosa. Porque além dessa mulher conseguir, com certeza, com muita insistência, ou até de uma forma assim, meio escondida, entrar na casa desse fariseu, né, seria uma coisa muito dificultosa para ela, mas ela conseguiu, né? Ela entrou e era uma mulher que tinha uma fama ruim, né? Era conhecida. Ela tinha uma fama ruim e era conhecida, né? Inclusive dos que estavam ali. Sabiam com o que ela trabalhava, como ela vivia, né? Então, já é algo muito incômodo o fato dela conseguir entrar na casa desse fariseu. Mas ela entra, eles estão lá, meio que deitados, né, ao redor da mesa, comendo, jantando, né? E ela começa a tratar Jesus, né, os pés de Jesus, reverenciar Jesus, amar Jesus, né, de forma cheia, premida de gratidão no coração, né? Então, é uma cena bem interessante, é uma cena bem escandalosa para os fariseus. Por isso, o título dessa mensagem, Graça Escandalosa, né? Porque ela chega, é mulher, já começa por aí, é mulher, né? Ela desprende os cabelos que estavam ali amarrados, isso é
é uma afronta para um judeu, né? E o fariseu então nem se diz, né? Eles entendem naquela época o balançar dos cabelos como se fosse uma sedução da mulher. Então a mulher que quer fazer o homem pecar, né? Soltava os cabelos e fazia graça com os cabelos, né? Então é muito escandaloso para eles. Mas ela tira os cabelos não para seduzir ninguém, mas para adorar ao Senhor Jesus, para enxugar os pés que já tinham sido lavados com lágrima, né? Para reverenciar Jesus numa atitude de gratidão, né? Gratidão pelo que Jesus significava para ela. Significava salvação, significava perdão, misericórdia, amor, isso que ela não recebia de ninguém de forma gratuita, como ela recebeu do Senhor Jesus. Então, ela lava com lágrimas, enxuga com cabelo, derrama, né, o seu perfume, um perfume muito caro, porque desde o frasco de alabastro que era vindo da Índia naquela época, né, era muito caro. Então ela dispensa ali sem mesquinhez, sem digamos assim, sem ficar pensando assim, estou perdendo, né? Estou gastando. Não, ela estava ali de coração derramando junto com aquele perfume e com as suas lágrimas o seu próprio coração, sua própria vida, se rendendo ao Senhor Jesus Cristo em adoração, em amor, né? Então, diferente do nosso amigo Simão fariseu, o anfitrião, não é? Porque no Simão nós vemos um falso justo, um falso santo, um homem que serve uma religião, mas que serve essa religião de forma hipócrita, falsa, uma vida, né, de fruto assim falso, né, que os frutos são para mostrar, para se aparecer, né? Estou praticando justiça, estou dando esmola, né? Como a gente vê muita gente aí nas mídias, né? Ajudei orfanato, ajudei isso, ajudei aquilo, fiz doação e tal, para se aparecer, né? Porque a Bíblia diz para a gente fazer isso e não falar para ninguém, né? Então, os fariseus tinham muito disso, né? Digamos assim, os fariseus ruins, né? Aqueles hipócritas, que também nem todo fariseu na Bíblia é ruim, nem todo fariseu, né? Um exemplo disso é Gamaliel, que é uma pessoa muito justa, né? Então, mas nós vemos aí uma grande diferença de tratamento do anfitrião, que deveria, né, em teoria, tratar Jesus da melhor maneira possível. Mas a intenção do Simão, ao convidar Jesus para o jantar, não era de agradá-lo, né? Não era assim, de reverenciar, de prestar homenagem, estou convidando por consideração. Não, era mais para mostrar quem ele era, o que ele tinha, o homem justo que ele era, né? Não era para ofertar, a Jesus, era para se aparecer, né? Diferente dessa mulher. Então, nós vemos, Simão não chama o Senhor Jesus como um mestre no sentido de Rabone, né? Mestre espiritual, aquele que é o mestre da vida e o meu mestre espiritual. Não, ele chama como um professor qualquer, né? Na linguagem antiga, na linguagem original, ele chama Jesus como se fosse um professor. Diga, professor, né? Diga, ensinador, mas não diga Rabone, diga mestre, não. Ele diz, diga professor. Então, é um professor qualquer, um ensinador qualquer, um mestre qualquer, mas não é o Rabone, o mestre da vida, o mestre espiritual, não é. Ele não considera assim. De certa maneira, o Simão tratou bem Jesus, recebeu, né, ofereceu o jantar e tal,
mas não fez nada extraordinário, não fez nada demais, né? Não teve um plus nesse tratamento, nessa hospitalidade. E Jesus deixa isso bem claro para ele. Você não me deu água para lavar os pés, você não me deu um beijo, né, no rosto, que era um costume quando se recebia bem uma pessoa na sua casa naquela época, né? Você não me deu um beijo e você não me deu perfume, que é o óleo, né, um unguento para ungir o cabelo, que é para perfumar o cabelo, para tirar a poeira da estrada, né, o mau cheiro do sol, né, o cabelo fica ressecado. Então, o óleo para ungir o cabelo, a cabeça, era para isso, para perfumar, né, para tirar o mau cheiro do sol e a poeira da estrada. E isso não aconteceu, né, nessa recepção para Jesus. Quando foi recepcionado, não teve todo esse tratamento, não teve o tratamento VIP, mas aquela mulher que era de má fama, pecadora, fez e deu o tratamento VIP que Jesus merecia, porque ela o enxergava como o Rabone, como o verdadeiro mestre, o mestre espiritual, o mestre da vida, o mestre que é responsável pelo meu caminho na terra, pela minha salvação. Então, irmãos, com isso, né, aquela mulher se mostra como a maior devedora da parábola que Jesus nos conta, e conta para o Simão e para todos ali. Ela se mostra como a maior devedora, como aquela que devia mais, e ela, porque devia mais, também demonstrou maior gratidão, maior amor, dispensou, né, empreendeu o maior investimento na sua vida com Jesus, né, em tratar Jesus, em reverenciar e adorar o Senhor Jesus. O contrário de Simão, que, segundo a parábola, Simão seria o que achava que devia menos, aquele que acha que deve menos, e quem deve menos se considera mais justo, mais certinho, mais santo, não é? Então, a mulher, a maior devedora nessa história, dispensa maior amor, dedicação e adoração ao Senhor Jesus. Aquele que se acha menos devedor, que se acha mais santo, mais certinho, não trata Jesus da forma como ele deveria tratar. E nós sabemos, né? Na verdade, não existe quem deve mais, quem deve menos para Deus. Todos devem igualmente. E nós igualmente devemos adorá-lo, né, exaltá-lo e reverenciar o Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero fazer um convite para você que ainda se acha pouco devedor ao nosso Deus, que se acha muito justo, muito certinho, e por isso não precisa se dedicar tanto na obra do Senhor, né? Não precisa investir tanto na obra de Deus, você se acha ainda muito certinho. Então, medite mais nesse texto, medite comigo, medite sozinho, medite aí na sua casa, ore a respeito desse texto, leia esse texto mais vezes e observe que Jesus dá uma lição impressionante e maravilhosa para todos naquela sala, principalmente para Simão, né, que se achava muito santinho e pouco devedor. Então, e você, ou um recado também, um convite para você que se acha pecador demais e por isso diz, eu não vou para a igreja, eu não vou me converter, eu não vou aceitar o Senhor Jesus porque eu sou pecador demais. Aí é que você se engana, Veja só o exemplo dessa mulher, uma mulher de má fama, conhecida de todo mundo como alguém que pecava. Ela faz de tudo para se aproximar de Jesus, para ir até Jesus, para adorar Jesus aos pés de Jesus, beijar, chegar, se aproximar de Jesus. Essa deve ser a nossa atitude, por mais pecadores que a gente seja,
Não é porque, eu sou pecador demais, quando eu consertar a minha vida, eu vou voltar para Jesus. Quando eu consertar a minha vida, eu vou voltar para a igreja. Não, não espere isso. Não espere isso, porque isso nunca vai acontecer. Porque nós, com nossas próprias forças, não somos capazes de consertar a nossa própria vida. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, nós precisamos da ajuda do Senhor Jesus para dar um novo rumo à nossa vida, à nossa existência. Então não caia nesse engano, nesse engodo de que quando eu tiver com a minha vida certinha eu volto para Jesus. Não, volte agora, volte todo banguela, volte todo quebrado, volte todo sujo, volte do jeito que você está. Não espere o amanhã, não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Abrir o seu coração, pedir oração para alguém que você conheça. De repente tem o meu contato, ligar para mim, né? A gente ora junto, né? Para um irmão que você conhece, que é um servo de Deus, ou uma irmã, né? Mas compartilhe, busque a Deus, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Hoje, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, não deixe. Já diz o dito popular, cheio de sabedoria. Então, não espere a sua vida ficar certinha para buscar Jesus. Não, vá hoje, venha hoje, busque hoje e mude hoje. Porque quando a pessoa tem encontro com Cristo, a vida não fica mais a mesma, mas nem que a pessoa queira, não consegue mais ser a mesma coisa. Amém? Você pode repetir a oração que vou fazer nesse momento. Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida, te entrego a minha família, te entrego o meu coração, Senhor. Eu sei, meu Pai, que não sou das melhores pessoas desse mundo, que sou pecador. Ó Deus, não mereço tua misericórdia, ó Deus. Ó Deus, tenho feito tantas coisas ruins, mas eu sei, ó Pai, que não consigo viver a vida segundo a tua vontade sozinho, com minhas próprias forças. Preciso do teu Espírito Santo, ó Pai, sobre mim. Preciso, ó Pai, do teu poder sobre mim. Derrama o teu sangue. Me lava, Senhor, com o teu sangue, em nome de Jesus, meu Pai. Eu te aceito, eu te recebo, Senhor, como o meu Senhor e como o meu Salvador. Hoje e sempre, Senhor, me ajuda nessa caminhada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Receba a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo jamais falte sobre a minha vida e a sua vida, em nome de Jesus. O Senhor te deu uma semana vitoriosa, cheia de bênçãos e de saúde, em nome de Jesus. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Receba Jesus hoje. Viva com Jesus hoje, em nome de Jesus. Amém. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor.
há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é que governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os meus dedos não me dominam. Há um lugar onde se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. És tudo que eu preciso, Jesus. 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 Meu lugar é no Senhor. Meu lugar é no Senhor. O meu lugar é no Senhor. O meu lugar é no Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem
pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei que lutas por mim, seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra